E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos de um tema muito pertinente para todos nós: a influência das bactérias no câncer de pele. E ao meu lado está a doutoranda Rebeca, que sabe muito bem explicar o que é isso. Rebeca, o que vem a ser essas novas tecnologias e essa linha de pesquisa que está sendo proposta? Bom, a terapia fotodinâmica ela vai ser muito interessante, Kleber, para a gente conseguir minimizar ou até mesmo evitar uma progressão do câncer de pele, por exemplo. Então, a gente tem a influência das bactérias, né, na progressão, no desenvolver do câncer de pele. E a gente tem estudado isso aqui nesse projeto de doutorado, aqui no grupo. Agora, quando a gente fala de câncer de pele, a importância do câncer de pele hoje em dia é muito forte, muito pertinente, né? Nós estamos aumentando os casos de câncer de pele. Provavelmente a gente tem que pensar em novas tecnologias e novas saídas, entre aspas, né, tratamentos, etc., para esse tipo de problema. Conta para a gente qual é efetivamente os resultados que porventura podem ser alcançados, como que a gente pode imaginar os tratamentos de câncer de pele e esse em questão. O que acontece também é a gente tem que focar os estudos em diferentes perspectivas, né? Então, quando a gente entra na questão da ecologia microbiana, ela é interessante para a gente compreender as alterações das bactérias, alterações nas comunidades que fazem com que essas bactérias desencadeiam o fator de inflamação. E esse fator é o determinante para a tumorigênese, para a origem do tumor. E aí, também é um determinante para a sua progressão. Então, a gente precisa voltar ao estudo, né, para essas interações de bactérias. Na nossa epiderme existem diversas bactérias que estão em equilíbrio e quando elas estão em superexposição, por exemplo, a raios ultravioletas, UVA, UVB, ocorre a alteração e um desequilíbrio dessas bactérias. E quando ocorre esse desequilíbrio, ocorre esse fator que é determinante para a origem do câncer. Agora, pensando dessa forma, ela tem influência no desenvolvimento e também aí vem a forma de tratamento e as novas tecnologias e a linha de pesquisa proposta em si. Do que se vem, no que está sendo concentradas as atenções nessa linha de pesquisa? Qual a proposta inicial? A proposta inicial seria, então, nós compreendermos a inativação fotodinâmica como uma ferramenta, né, no tratamento, para a gente minimizar a colonização dessas bactérias patogênicas que causam a doença e restaurar uma microbiota saudável. E assim a gente consegue minimizar ou evitar a progressão do câncer. Agora, quem nos assiste deve estar muito curioso. O que vem a ser essa área em questão da fotodinâmica? Como que ela está sendo desenvolvida no mundo? Quem está pensando nisso? A terapia fotodinâmica ela está sendo bem estabelecida. Aqui no grupo, inclusive, existem diversos estudos que já comprovaram a quebra da resistência bacteriana. Então, está bem fundamentada aqui. Existem diversos projetos já. Na literatura também encontram-se bastante informações. A terapia fotodinâmica ela vai ajudar a danificar células que a gente não tem interesse ou matar bactérias patogênicas resistentes a antibióticos, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente consegue selecionar e salvar, né, digamos assim, a parte saudável, as nossas células saudáveis, as nossas bactérias saudáveis, importantes para a nossa saúde e imunidade também. Agora, à medida que você sofre uma orientação da professora Kate, do professor Vanderlei Banhato, do grupo em si, a estrutura de laboratório, isso facilita a linha de pesquisa a ser desenvolvida? De que forma? Com certeza. Os orientadores eles são fundamentais, né, durante todo o projeto para ir acompanhando. Trabalhar com micro-organismos não é uma coisa exata, né? Então a gente tem diversas respostas das mais variadas, né? Conforme a gente vai mexendo com uma bactéria é uma resposta, com outra bactéria é outra coisa. Quando a gente junta as duas, que é o que tem sido feito nesse projeto também, a gente não tem só estudado uma bactéria isolada. A gente
gente tem tentado se aproximar da realidade. Então, na nossa epiderme, a gente tem uma diversidade muito grande de micro-organismos, né? Então, a gente também estuda as culturas mistas. Então, temos várias respostas. E o apoio deles, a orientação deles é fundamental com a experiência para a gente ir tomando os melhores caminhos e chegar mais próximo do nosso objetivo. Mas no momento em que a gente entende você enquanto cientista, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e do IFSC USP, você tem uma trajetória. E essa trajetória deve ser muito interessante. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você é de onde? Você graduou em quê? Depois você pós-graduou em quê? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou bióloga, né? Me formei aqui em São Carlos mesmo, sou daqui. Eu me formei no Centro Universitário Central Paulista. Fiz o mestrado aqui também no IFSC, na USP. E já comecei a trabalhar com as bactérias desde a iniciação científica, na verdade. Verdade. A minha primeira iniciação científica foi na UFSCar, no laboratório de ficologia, que é estudo de microalgas. Já estava dentro da microbiologia, mas com o pezinho ali na ecologia, né? E com isso eu fiz a minha segunda iniciação científica aqui no Instituto de Física de São Carlos, da USP, com o professor Francisco. Já comecei a estudar as bactérias, depois eu fui para o mestrado com o professor Vanderlei como orientador e entrei na linha de pesquisa de bactérias resistentes, né, aos antibióticos. E agora no doutorado mais uma etapa, né, com outra bagagem, outra experiência. Então agora a gente consegue estudar as bactérias resistentes, mas também pensando nessa perspectiva da ecologia microbiana. E como bióloga a gente consegue ter contribuir na multidisciplinariedade do grupo também, que é composto por físicos, biomédicos, né, como a Kate e o Vanderlei. É tão interessante quando a multidisciplinaridade nas atividades de pesquisa ela vem assim fortemente. Vem de uma forma a trazer soluções para a sociedade. E no caso de bactérias, nós sabemos o quanto é importante entendê-las e, mais do que isso, tratá-las, porque infecção e coisas dessa natureza ninguém gosta. Agora, quando a gente pensa dessa forma, a gente está contribuindo para o desenvolvimento científico de um país e principalmente para a ciência mundial. Isso pode vir a ter aí, ou vir a ser publicado em um papers ou numa publicação ou em algum lugar específico que possa trazer resultado para a ciência brasileira? Acredito que sim. Nós estamos fazendo de tudo para contribuir com a comunidade científica, né, e com o desenvolvimento tecnológico também. Desde o início, o projeto ele passa por uma pré-elaboração, um pré-projeto, então a gente tem tudo através de um cronograma que está sendo feito. Então, essa questão da elaboração antes da execução do projeto é essencial para a gente chegar nesse objetivo de contribuição na comunidade científica. Para você, a satisfação de estar trabalhando esses conceitos, está tendo resultado, contribuindo para a sociedade, para a inovação, para a ciência brasileira e internacional. O que significa? Você começou lá na biologia e hoje você contribui de uma forma direta para a ciência mundial. O que significa isso para você? Para mim é uma satisfação enorme, é uma coisa que eu amo muito desde pequenininha, porque eu tenho como a minha principal referência os meus avós, que também são biólogos. E então, assim, desde pequenininha eu sempre me interessei por ciências, por biologia, sempre falava que queria ser igual meu avô, minha avó. Então, às vezes, assim, nem cai a ficha, né, de onde a gente está, tudo que a gente passou na nossa trajetória, mas eu sou muito contente em poder contribuir dessa forma. Fico muito feliz e sempre me emociono quando eu falo disso. Eu queria que você falasse um pouquinho o nome do teu avô, da tua avó. Fala um pouquinho sobre eles para a gente. A minha avó é a Ana, né? Ana Maria. Ela é de São Paulo e ela foi professora na Escola Estadual Jesuíno de Arruda, aqui em São Carlos, até se aposentar. E o meu avô, ele é o Armando Augusto Henriques Vieira, é professor da UFSCar também, há muitos anos na Biologia, no Departamento de Botânica. E os dois, eles sempre me ensinaram como pensar dentro da ciência, né? Como que sempre me despertaram essa curiosidade, né? E sempre foi muito bom ter eles por perto para a gente discutir sobre essas questões. Então, sempre que eu vou à casa do meu avô, a gente conversa sobre as questões de biologia e é muito legal, muito divertido ter alguém para discutir esses assuntos. É tão divertido esses assuntos, são tão importantes que você vê que ela tem referências naquilo que ela faz.
vem dos avós, vem dos pais, e ela continua. Isso que é importante. A ciência brasileira ganha muito com isso, né? Agora, se você pudesse dar um alô aí para quem quer ser um cientista, o que você diria? Vale a pena? Qual que é a trajetória de uma pessoa que começou lá no IA, científica no IC, desculpa, a iniciação científica e veio até chegar nesse momento aí do doutorando? Bom, a pessoa que tem o sonho de ser um cientista, né, tem que não pode deixar de dar, eh, assim, de demonstrar essa habilidade de ser curioso, que eu acho que é uma questão essencial de todo cientista, ser curioso, né. Então não pode esconder isso, você tem que progredir, você tem que deixar essa habilidade crescer. Então vai atrás de tudo, de conhecer as pessoas, de conhecer os laboratórios, inclusive aqui do IFSC, né, muito interessante. Então sempre ir atrás, eu acho que é a coisa mais importante, porque as oportunidades a gente só conhece quando a gente se esforça. Então precisa manter esse esforço constante, né. E depois quando você começar a entrar na área, aí as coisas se tornam mais fáceis, porque você já vai estar no ambiente, né, rodeada de pessoas diferentes. E aí você tem que também continuar com essa curiosidade e o esforço para ir se encaixando e vendo o que serve para você, o que não serve, as áreas que vão te interessar de fato e as que você não tem tanto interesse. Mas nunca desanimar, né. Às vezes a gente encontra, áreas que não são tão interessantes, você fala, né: "Ai, no meu dia a dia eu não gostaria que fosse assim", mas não significa que é só aquilo, a ciência é muito ampla, a ciência é muita coisa, então a gente pode ir atrás e achar aquilo que a gente sente essa satisfação profissional. E é com satisfação profissional, com muito esforço, motivação, uma realização pessoal, com referências nos avós e na família, nos pais, que a doutora Rebeca ela vem para a ciência de uma forma certa, contínua, e vai dar muito o que falar dos trabalhos que ela ainda está por realizar. Eu achei muito interessante essa entrevista e muito legal a nossa pesquisadora. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!